Se sentir bem talvez seja a pior coisa que está acontecendo na sua vida. Neste vídeo eu vou falar sobre o perigo de se sentir bem. Curta, compartilhe, comente o que você quiser e bora pro vídeo. Olá, se você não me conhece, eu sou o Márcio Borrello, seja bem-vindo ao meu canal aí. E se você não for inscrito, se inscreva. Como eu disse anteriormente, se inscreva, dê o seu like, comente e acione esse sininho de notificações para ser notificado toda vez que sair um vídeo novo. Neste canal aqui, caso você não conheça, é um canal que eu falo sobre mensagens transformadoras da Palavra de Deus que possam abençoar a sua vida, a sua fé e a sua jornada cristã. Ainda mais eu queria fazer um desafio contigo. Eu estou no desafio de chegar nos meus primeiros 1000 inscritos. E eu quero contar com você se inscrevendo no canal e compartilhando esse canal para mais e mais pessoas. Meu objetivo é alcançar o máximo de pessoas para que sejam abençoadas pela Palavra de Deus. Porque uma coisa é certa, tudo do mundo passa, as coisas são passageiras. Mas a Palavra de Deus permanece para sempre e aonde ela entra, no coração que ela entra, ela não volta vazia, tá bom? Obrigado aí por tudo e vamos pro vídeo. Em 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 10, o apóstolo Paulo fala assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que aí eu sou forte. Eu queria fazer uma reflexão com você sobre sentir bem. Desde quando a gente nasce, o ser humano, né? Todo ser humano, você e eu, a gente sempre está correndo em direção ao prazer e fugindo da dor. É assim que funciona e é assim que vai funcionar até o final da vida. Se você for ver o bebezinho, quando o bebezinho está na barriga da mãe dele, ele está num lugar hiper confortável, ele está ali na sua zona de conforto, ele está ali se sentindo bem. Quando o bebê nasce, né, a primeira coisa que ele faz, que ele tem o primeiro contato com o mundo natural, o que o bebê faz? Chora. Ele chora por quê? Porque saiu da sua zona de conforto. Ele não está mais se sentindo tão bem. Ele está saindo da direção do prazer e entrando numa direção de dor, porque aquilo é fora do ambiente dele confortável. E aí o que acontece? As enfermeiras pegam aquele bebê, colocam todo ali os cobertores, toda a forma ali para ele possa se sentir aconchegado e ele possa novamente se sentir bem. E é assim na vida toda. Então tudo que a gente tem dor, a gente evita. E é comum, isso faz parte do ser humano. Se você leva um choque na tomada, depois fica com medo de trocar uma tomada novamente, porque você não quer voltar a sentir dor. Não tem ninguém que sente dor, ou que sofre por algo, que quer voltar ao sofrimento. A gente quer geralmente fugir do sofrimento e a gente quer ir em direção ao quê? Ao prazer, em direção ao conforto, em direção a uma comodidade, né? E é interessante que na nossa vida, como dizem muita gente aí, que o crescimento está fora da zona de conforto. Então na nossa vida, muitas vezes, crescer significa sair desse conforto, sair dessa região aí de só prazer e entrar numa região onde você se incomoda um pouco mesmo e muitas vezes você passa por processos doloridos, mas que te trazem crescimento. E eu queria fazer um paralelo sobre esse assunto e o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho ele tem o objetivo realmente de transformar o coração das pessoas para que as pessoas realmente tenham um encontro verdadeiro com o Pai, por meio do encontro com Cristo. A palavra de Deus diz que aquele que tem o Filho de Deus tem acesso ao Pai. Que Jesus Cristo é o único mediador entre nós e Deus. Então o Evangelho tem essa função. Mas aí o que acontece de comparação? Qual é a comparação que eu tenho em relação a esse sentimento, né? Essa busca pelo prazer, essa fuga pela dor e o Evangelho? É simplesmente o fato de a gente entender o que é arrependimento. Olha que interessante, no ministério de João, em Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2, a Bíblia diz que João pregava no deserto o seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos
céus. É o que ele pregava. E olha que interessante, um capítulo depois, em Mateus capítulo 4, no versículo 17, a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, no capítulo 3, no final do capítulo 3, ele se batizou. Depois que ele se batizou, ele começou já a falar com alguns discípulos, ele foi sozinho para o deserto, ficou lá 40 dias e 40 noites, foi tentado pelo diabo, venceu a tentação, e depois que ele voltou para Galileia, olha o que diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, que Jesus Cristo começou o seu ministério fazendo o quê? A partir daí, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, Jesus Cristo repetiu a mesma pregação que o seu primo João Batista pregava lá no deserto, a mesma pregação: arrependei-vos. Eu não sei se você já chegou para parar para pensar o que significa realmente a palavra se arrepender, né? Eu acho que no português é meio difícil entender o que é arrependimento, mas eu gosto de falar sobre o ponto de vista do inglês. Quando você vai ver a palavra arrependimento no inglês, é a palavra regret, que quando você lê a palavra regret, dá uma ideia do seguinte, de regressar, de regredir, de regressar a algum certo ponto, né? Então significa o seguinte, é como se arrependimento fosse a pessoa dizer assim: se eu pudesse regressar, regret, se eu pudesse voltar atrás ao ponto antes desse sofrimento, eu voltaria. Então arrependimento é quando nós, seres humanos, cometemos algo e a gente fala assim: puxa, se eu pudesse voltar atrás para não cometer isso de novo, eu voltaria. É mais ou menos isso o sentido de arrependimento. Se eu pudesse voltar atrás e não cometer isso, eu voltaria. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual que é o semblante de uma pessoa arrependida? Você já viu uma pessoa arrependida pulando de alegria? Você já viu uma pessoa arrependida dando salto de alegria, sorrindo, gargalhando, né? Não, eu nunca vi uma pessoa arrependida assim. Geralmente o semblante de uma pessoa arrependida é se sentindo mal. É se sentindo mal. Uma pessoa arrependida, ela se sente mal, ela coloca a mão no peito, né? A palavra do Senhor diz que na época lá de Jesus Cristo, às vezes quando um judeu se arrependia de algo muito forte, ele batia no seu peito, ele dava murros no seu próprio peito, ali, sabe, de sofrimento, de arrependimento daquilo que ele fez, ou daquilo que ele percebeu que é, né? Ele percebeu que muitas vezes não é aquilo que ele imaginava, ele está se arrependido porque ele percebeu que ele está indo numa direção errada e fala: poxa, eu estou totalmente errado, eu não sabia. E ele se lamenta, ele se arrepende. O arrependimento traz nele um sentimento de tristeza. Quem se arrepende não sente uma coisa boa, não sente aquela alegria, talvez depois, mas nesse momento de arrependimento, no momento exato, a pessoa sente ali uma certa tristeza, realmente, por estar vendo realmente a sua condição, o seu erro, e gostaria de passar, de superar essa questão, esse erro que estaria na sua mente no momento. O arrependimento, ele é a chave principal, central aqui, da transformação de vida pelo Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é nada menos que um espelho a qual a pessoa se vê, ela vê realmente quem ela é e ela vê realmente quem é Deus. E ela fala assim: não tem como eu ter acesso a Deus de mais nenhuma forma a não ser por Cristo. E quando ela olha quem é Cristo e ela olha realmente no espelho ali do Evangelho quem ela é, ela se arrepende. Aí gera ali aquele arrependimento de tudo que nós somos, de tudo que nós nos tornamos, de tudo aquilo que praticamos. O arrependimento é tão importante que João Batista, o primo de Jesus, quando estava no seu ministério, ele pregava dizendo: arrependei-vos. Jesus Cristo, quando iniciou o seu ministério, ele iniciou pregando: arrependei-vos. E o apóstolo Pedro, quando iniciou o seu ministério ali, depois da descida do Espírito Santo, ele pregou o que aqui em Atos capítulo 2, 38? Ele pregou dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para remissão dos vossos pecados e para receber o dom do Espírito Santo.
Olha a importância do arrependimento. O arrependimento, ele faz você ter o coração ali transformado por Deus ali, né? Você se arrepende, você ali nasce de novo. Onde? Em Cristo. Nascendo de novo, você é batizado, você é mergulhado, o velho homem é enterrado, o novo homem nasce novamente, você nasce da água, você nasce do Espírito. Olha que lindo, porque você recebe de Deus o dom do Espírito Santo. No momento que a pessoa aceita o Senhor Jesus Cristo, que tem realmente uma transformação de coração, o primeiro sentimento que ela sente é de tristeza. É de tristeza por quê? Por causa da tristeza pelo que ela é, tristeza como ela se vê, a tristeza do verdadeiro arrependimento. E aonde que eu quero chegar? Sabe qual que é o perigo de se sentir bem? É que hoje as pessoas buscam um evangelho para se sentir bem, não o evangelho do arrependimento. É muito normal uma pessoa entrar numa igreja e falar assim: por que você está aqui na igreja? Ah, porque aqui eu me sinto bem. Olha, e muitas vezes aquela igreja, não estou julgando, mas alguma igreja aí falsa, não está pregando o evangelho genuíno de Cristo. Está pregando um outro evangelho apenas para ela se sentir bem. Olha o perigo de se sentir bem. Tem pessoas que nem congregam mais, porque acham que sozinhas em casa são igreja, e não são, mas estão em casa porque elas se sentem bem. Existem milhões e milhões de pessoas congregando em falsas igrejas, seguindo a falsos profetas, seguindo a falsos evangelhos, apenas para se sentir bem. Milhões de pessoas indo para o inferno simplesmente porque só querem se sentir bem. O evangelho verdadeiro, você não sente bem no momento da transformação, você não se sente bem. O evangelho verdadeiro, você gera arrependimento. E no arrependimento há nascimento de um novo homem. A palavra do Senhor diz que não tem como conservar um vinho novo em um recipiente, em odres velhos. É necessário que o vinho novo seja colocado em odres novos. É necessário que nós sejamos nova criatura em Cristo Jesus. Não se conforme com o evangelho que não é verdadeiro. O verdadeiro evangelho em nós muitas vezes nos traz uma certa tristeza. A palavra de Deus, às vezes, quando ela entra no nosso coração, é como um remédio. Ela entra com meio amarga, ela entra com um gosto meio ruim, né? Ela é meio amargo, mas depois ela se espalha pelo corpo e faz o seu efeito e traz cura. Você precisa você precisa do verdadeiro evangelho na sua vida. Você precisa de uma igreja verdadeira na sua vida. Você precisa de profetas, pastores e líderes verdadeiros na sua vida, para que realmente haja verdadeiro arrependimento, para que realmente haja verdadeira transformação de vida, e não venha viver uma vida apenas buscando se sentir bem, porque se sentir bem toda hora pode ser um perigo. O perigo de se sentir bem é aceitar o evangelho de mentira só para se sentir bem. Entenda isso, se sentir bem, claro que é bom, todo mundo gosta de se sentir bem, mas se sentir bem não pode ser parâmetro de decisão para a sua vida. Às vezes é melhor você estar numa igreja simples, tradicional, com verdadeiro evangelho, do que estar numa igreja hipermoderninha, para se sentir bem. E às vezes você está se sentindo bem, com uma galera se sentindo bem, com os louvores se sentindo bem e indo para o inferno se sentindo bem. Existem milhões de pessoas indo para o inferno se sentindo bem. Então, se sentir bem, lógico que é bom, mas não pode ser parâmetro de decisão na sua vida. Um parênteses, eu não estou julgando que igreja moderna está errado, a igreja tradicional está certo. Não, eu estou falando o seguinte: pela palavra de Deus e pelo seu coração no verdadeiro evangelho, você tem que estar realmente preocupado em fazer a vontade de Deus, mesmo quando você não se sinta bem. É melhor um caminho na verdade, muitas vezes se sentindo mal algumas vezes, do que apenas se sentir bem, indo para o inferno num evangelho mentiroso. Espero que essa palavra tenha abençoado o seu coração.
Essa palavra ela poderia ser muito maior, um estudo muito maior. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, se alguém quiser que eu fale mais sobre isso, sobre esse assunto, coloque aqui nos comentários, a gente pode ampliar. Eu resumi aqui, mas entenda uma coisa, tome cuidado com o perigo aí de se sentir bem. Não corra na direção de se sentir bem, corra na direção de seguir a vontade de Deus, mesmo que em alguns momentos você não se sinta tão bem assim, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você ainda não foi inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho de notificações, dê o seu like para nos ajudar a espalhar esse vídeo, comente o que você quiser e siga a vontade de Deus na sua vida. Até o próximo vídeo, tamo junto.